Era como um choque elétrico dentro de mim. É como algumas pessoas descrevem a dor do herpes zoster. Uma dor intensa que pode persistir por anos. Até 99,5% dos adultos com 40 anos ou mais já estão infectados com o vírus que causa o herpes zoster. E estima-se que 1 em cada 3 pessoas desenvolverá a doença ao longo da vida. Se você tem 50 anos ou mais, pode estar em risco aumentado para o herpes zoster. Fale com seu médico sobre a prevenção e o tratamento da doença. Você não precisa sentir na pele essa dor. As vacinas nada mais são do que uma espécie de um retrato falado do vírus. E esse retrato falado ajuda o nosso corpo a identificar esse vírus antes que a gente enfrente ele de verdade. Então, quando o vírus entra no nosso corpo meio que já está em alerta. A minha formação principal é em virologia, mais especificamente o estudo das mutações que esses vírus acumulam naturalmente quando eles infectam pessoas, né? Esse era o meu foco principal até ali 2019, quando eu comecei a ter um pouco mais de contato com a área de saúde pública, ainda com virologia, mas mais voltado à saúde pública, epidemiologia. Mas foi em 2020 que, de fato, a saúde pública entrou de vez na minha área de atuação e, desde então, não saiu. É importante lembrar que o vírus que causa a gripe é o vírus influenza. E esse vírus, no atual momento, ele não é muito comum ainda. No entanto, a gente sabe que existe um outro vírus, esse sim, bastante comum e que está em alta circulação. Esse é o vírus da Covid-19. Quando o novo coronavírus surgiu ali no fim de 2019, início de 2020, o volume de informações sobre esse novo patógeno vinha surgindo de maneira bastante rápida. E mais rápido do que as informações corretas, vinham surgindo também as informações falsas, né? E para mim, pessoalmente, foi um desafio enorme conseguir acompanhar não só o volume de informações corretas que os cientistas trabalhando dia após dia vinham gerando, mas também na tentativa de combater o volume ainda maior e muito mais rápido de informações equivocadas, informações erradas, que muitas vezes eram por desentendimento mesmo, falta de entendimento quanto à ciência em si, mas infelizmente muitas vezes as informações falsas elas eram disseminadas de maneira intencional, por razões políticas, ideológicas. Então o meu desafio ficou ainda maior, como trazer para a população geral informações tão complexas sobre um fenômeno que muda a cada dia e, ao mesmo tempo, combater esse volume absurdo de informações falsas que surgiam. E com o avanço da vacinação, as mortes por Covid caíram mais de 70% desde junho. Evitar mortes, a missão mais importante das vacinas contra a Covid. E um levantamento da Universidade de Oxford, no Reino Unido, mostra que os óbitos causados pela doença no Brasil caíram 77% nos últimos 3 meses. A notícia boa que a gente tem ao longo desses últimos anos é que as vacinas que vêm sendo desenvolvidas e também atualizadas contra a Covid-19, elas de fato mudaram de maneira bastante importante o cenário, né? Porque onda após onda, a partir do momento que essas vacinas surgiram, a gente vem observando que o número de hospitalizações e mortes vem caindo gradualmente. Isso não é sem razão. Isso é justamente um dos efeitos da vacina, reduzir o número de casos graves. Quando você olha lá, existe alguma dose de reforço que eventualmente está faltando? Para a maioria dessas doenças, as vacinas que nós temos disponíveis, elas exigem 2 ou mais doses de reforço. E caso exista alguma dose de reforço faltante, sempre é tempo para buscar um posto de saúde e atualizar a carteirinha de vacinação. Eu acho que na cabeça de muitas pessoas, eu acho que elas imaginam que eu segui meio que uma linha reta. Eu planejei de antemão, décadas antes, não, eu quero chegar ali e ser virologista. E na verdade não foi assim. Foi uma construção, etapa após etapa,
Até porque, infelizmente, durante a minha infância e juventude, eu não tive uma referência muito clara de uma pessoa que, por exemplo, tem a mesma origem do que eu, se pareça comigo e que é um virologista ou uma virologista que eu pudesse me espelhar de certa forma. Infelizmente faltou para mim essa figura, né? E agora, de certa forma, eu me percebo sendo essa figura. E isso é algo bastante gratificante, não só porque eu me percebo comunicando sobre ciência, mas com certeza ali atrás, me assistindo, a gente tem ali criancinhas que muito provavelmente se pareçam comigo e estão nesse momento pensando o que eu quero ser, né? Que profissão eu quero seguir. Quando elas me enxergam e veem em mim uma pessoa que se parece com elas, e eu estou falando aqui de crianças das periferias, né? Brasil afora, com certeza elas começam a pelo menos imaginar, bom, ele é virologista, descobri agora o que é isso, parece ser uma profissão bonita, essa pessoa se parece comigo, por que não, né? Por que eu não posso ser aquilo que essa pessoa hoje é?